já ouviu falar de um termo Mummy Makeover? Esse termo me incomoda um pouquinho porque, além do anglicismo, ele fica uma coisa muito genérica que, no fundo, é só a gente entender que é estética pós-parto. Meu nome é Tatiana Moura, bem-vindos ao meu canal e eu vou explicar para vocês o que são essas cirurgias que a gente faz no pós-parto. Bom, o que o pessoal fala que é Mummy Makeover? É um conjunto de cirurgias de contorno corporal que muitas mulheres procuram após as gestações. Então, normalmente, é lipoaspiração, abdominoplastia e mamoplastia com ou sem prótese, tá? Então, por isso que eu não gosto muito desse termo, porque parece que é um combo, e na verdade é assim que as pessoas entendem, só que eu acho que cada paciente tem a sua peculiaridade. De repente, a paciente não precisa da lipo, não precisa do abdômen, não precisa da mastopexia. Então, eu prefiro fazer uma avaliação pessoal, individual, em vez de falar, olha, você precisa de um combo, você precisa fazer 3 cirurgias. É comum que precise, né? Mas eu não acho que isso serve para todo mundo. Então, o que seria esse combo de cirurgias pós-parto? Seria a gente corrigir a diástase, tirar o excesso de pele, junto com as estrias que vieram das gestações, as gordurinhas que sobraram muitas vezes, a mama que vai ficando flácida com a amamentação, com ganho e perda de peso também que vem da gestação, né? A necessidade, a vontade ou não de ter prótese de mama. Então, assim, para cada paciente a gente vai avaliar e eu vou falar um pouquinho de cada área. Em relação à mama, vai depender muito de como foi essa gestação, quanto peso ganhou, quanto leite produziu, se a mama distendeu muito ou não, porque sempre a gente vai ter uma atrofia glandular pós-gestacional, que a mama vai murchar toda aquela glândula que produziu um monte de leite, e aí a gente vai ter uma flacidez mamária. Então, assim, uma paciente que já tinha mama grande, provavelmente vai conseguir produzir bastante leite, vai ter uma atrofia mais importante, vai ficar mais pitótica. Uma pessoa com uma mama pequena, essas alterações vai ser um pouquinho menos visível e talvez não tenha muita alteração estética. Então não adianta falar que toda mulher que amamentou vai precisar de uma cirurgia na mama, vai precisar pôr prótese, vai precisar fazer mamoplastia. Depende. Se você não ganhou muito peso na sua gestação ou não tem muito volume mamário, talvez a sua mama fique ok. Fique bonita e você não queira mexer. Em relação ao abdômen, quais são as alterações mais comuns que a gente tem pós-gestacional? Estrias, surgimento da diástase, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais, flacidez cutânea e, dependendo também do ganho de peso, gordura localizada. Então, quando a gente vai olhar a parede abdominal como um todo, a gente precisa olhar todo o contorno corporal. Não adianta eu operar só como se fosse uma foto, eu só estou olhando à frente. Então, a gente vai indicar ou não lipoaspiração das costas, do culote, dos flancos, abdominoplastia com a correção da diástase. Muitas vezes o paciente pós-gestacional tem hérnia umbilical também, que a gente também corrige no intraoperatório. E aí a gente vai ressecar aquele excesso de pele com as estrias que tiverem, né, cabendo ali naquela ressecção ou não. Então, o que eu gosto de falar para essas mães, né, que procuram, que já vem com esse nome Mummy Makeover, como se fosse um combo mágico que vai transformar o corpo dela, que ela teve. Vai depender da sua queixa, vai depender do seu exame físico, vai depender se você quer ter mais neném ou não, se você vai ter outras gestações ou não. Aí a gente vai poder fazer um planejamento cirúrgico adequado para você, para que daí a gente consiga chegar no melhor resultado estético, né? Então, eu particularmente não gosto desse termo por causa disso, né? Porque a gente tem que fazer um atendimento individualizado. Olha, eu acho que assim, a gestação, ela faz parte de uma escolha em geral, né? A maioria das mulheres escolhem gestar e durante a gestação ela pode ter ali, claro que pode ter intercorrências, pode ter problemas, né, diabetes gestacional, enfim, e não ter um controle muito rígido de peso e de cuidados, mas isso não é o mais comum. O mais comum é a gente poder fazer escolhas saudáveis e tudo mais para a gente poder passar por esse processo de uma forma mais saudável possível. Então, assim, existe, todo obstetra orienta, né, a sua paciente que está gestando
um limite de ganho de peso, né? Uma alimentação mais saudável, se vai poder ou não fazer atividade física. Então, tudo isso vai contribuir para essas marcas, né, finais ali do processo de gestação. Então, existe, claro, tudo que é natural, que é ter a diástase, senão o neném não vai crescer, uma possível hernia umbilical, tem pacientes que vão ter mais tendência a ter estrias, outras menos. Mas também existem as escolhas que essa mãe gestando faz durante a sua gestação, né? Tirando isso do contexto, eu acho que eu sou mulher e eu amei gestar todas as vezes que eu tive filhos e para mim nunca foi um problema as marcas das minhas gestações, né? Nem a cesárea, que é uma marca também de uma cirurgia que vem, né? Muitas vezes não é uma escolha, outras vezes sim. Mas eu acho assim que a mulher, ela precisa entender quem ela é naquele momento, né? Então, aquele momento eu tô gestando, eu tô fazendo minhas escolhas, depois eu tive meus filhos e aquela marca, ou seja, aquela sequela, entre aspas, da gestação tá me incomodando. Tá te incomodando? Você pode procurar um profissional, cirurgião plástico, e falar, isso me incomoda, tal, o que eu preciso? Cabe uma cirurgia e tal? Tudo bem, não tem problema também. Não é porque você foi mãe que você tem uma diástase, tem estria, tem pele sobrando que, nossa, isso é um legado da sua gestação e você está negando a sua gestação se você quer fazer uma cirurgia plástica. Não penso assim. Depois que a gente faz a avaliação individual e que a gente avalia as queixas do paciente, até onde ela quer chegar e tudo mais, aí a gente vai propor as técnicas cirúrgicas. Então, por exemplo, uma mama que está flácida, geralmente a gente vai precisar corrigir a flacidez. Corrigir flacidez é igual ressecar a pele, né? Se for uma flacidez muito leve, a gente pode só colocar uma prótese e aí essa prótese vai esticar essa pele que está pouco flácida. Mas mamas mais flácidas, que a areola está fora da posição, em geral a gente vai ter que subir essa areola e aí vai resultar naquela cicatriz em T, em L, enfim, que são as técnicas, né, que vão variar de paciente para paciente. Colocar prótese ou não, na minha opinião, é sempre uma escolha. Não acho que prótese de mama é uma necessidade, a não ser em casos de reconstrução de mama, que aí já é caso de câncer, que já é uma outra questão. Mas na paciente que não tem câncer, que é uma flacidez pós-gestacional, eu acho que é uma escolha. Então, se a paciente entende que o volume que ela tem de mama vai propiciar uma mama 42, 40 e tudo bem para ela, a gente não precisa pôr prótese. Agora, se o volume que a pessoa tem não vai atender a expectativa e ainda mais ela quer um colo marcado, a gente vai precisar da prótese. Então, é uma escolha e a paciente também tem que saber que ela está escolhendo ter uma cirurgia no futuro, porque não tem prótese para sempre. Então, escolheu colocar prótese, vai saber que vai ter que trocar. Ah, mas quando tem que trocar, doutora? Hoje em dia a gente não fala mais tem que trocar com 10 anos, como era antigamente. A gente fala vai ter que trocar quando você tiver uma contratura ou uma ruptura de prótese. Ou quando você quiser diminuir o tamanho, ou se algum dia você quiser ficar sem prótese. Então, existem essas 4 condições que normalmente a gente vai mexer nessa prótese: contratura, ruptura, desejo de mudança de volume e desejo do explante. Em relação ao abdômen, tem muitas pacientes que até por questão de convênio cobre, convênio não cobre, porque, por exemplo, o convênio cobre a correção da diástase e cobre a correção da hérnia umbilical, mas ele não cobre a reparação estética do excesso de pele e do excesso de gordura. Então, muitas vezes o paciente fala assim, mas eu queria só corrigir a diástase e só fazer a hérnia umbilical. Isso é possível através de técnicas de laparoscopia, que normalmente não é o cirurgião plástico que faz. Então, é o cirurgião geral, o cirurgião gastro, que tem a técnica, o treinamento para fazer cirurgia laparoscópica. Nós, da cirurgia plástica, normalmente a gente faz cirurgia aberta, né? Porque a gente vai ressecar o excesso de pele. Então, a nossa técnica é abrir fazer uma incisão no abdômen, descolar, corrige a diástase por fora, corrige a hérnia, faz um umbigo novo, desce essa pele para ressecar o excesso, tá? Então, são técnicas completamente diferentes para corrigir diástase. Uma vai por vídeo, a outra vai por fora, tá? E aí o resultado também vai ser diferente, porque uma eu vou corrigir a parte estética e a outra.
A questão se a paciente vai ter novas gestações, eu acho que é uma questão bem crucial para a gente escolher qual caminho que a gente vai tomar. Então é muito comum, por exemplo, o paciente está na dúvida, fala assim, eu não sei se eu quero ter neném de novo. Aí eu falo, então não faz abdominoplastia. A abdominoplastia a gente vai fazer quando você tiver prole constituída e você fala, não quero ter mais neném. Mas e se acontece da paciente tem essa decisão e ela engravidar depois, né? Tudo bem, o neném vai se desenvolver normalmente, assim, não vai ter problema nenhum com o neném. E aí, normalmente a gente refaz aquela diástase, né? Vai sobrar talvez um pouquinho de pele do que a gente deixou, mas não tem problema de saúde nem para o neném e nem para a mãe, tá? Mas vai alterar o resultado estético. Então, o ideal seria a gente fazer abdominoplastia paciente com prole constituída, tá? A lipoaspiração, por exemplo, é uma alternativa. Eu tive meus filhos, não sei se eu quero ter, tenho essa gordurinha aqui. Então, a gente pode realizar só a lipoaspiração, lembrando para essa paciente que não vai ser corrigida diástase, que não vai ser... A hérnia a gente consegue muitas vezes corrigir com a lipo, junto com a lipo, e que não vai tratar excesso de pele, né? Então ela tem que entender que o resultado vai ser limitado ao que a técnica pode oferecer, né? E em relação à mama, a mesma coisa. Às vezes que ela quer ter mais neném, aí fica questionamento. Você quer amamentar? Você vai querer amamentar o seu outro possível neném que você vai ter? Se a resposta for sim, é melhor não mexer na mama. Se a resposta for, no meu primeiro filho eu já não consegui amamentar direito e tal, eu não tô conseguindo me olhar no espelho, ter relações com meu marido, ok, vamos operar a mama, sua chance de amamentar vai cair bastante, mas está consciente dessa escolha. Então, qualquer um desses procedimentos, a gente conversa se existe essa chance de uma nova gestação. É planejada, né? Porque uma nova gestação pode ocorrer mesmo sem planejamento. Tem muitas pacientes que questionam assim, doutora, se eu fizer bastante abdominal, a minha diástase vai corrigir? Geralmente não. Então, assim, se você já era atleta, a chance da diástase voltar é maior do que uma paciente que era sedentária. Uma paciente longilínea, ou seja, uma pessoa comprida, que tem um espaço abdominal maior, tende a ter uma diástase menos importante do que uma paciente brevilínea, uma baixinha. Então, todas essas questões de biotipo também vão estar relacionadas à gravidade da diástase ou não. E a questão da pessoa ter um preparo físico antes ou não também. Então, assim, o que é muito comum? A gente vê um paciente que não tem postura, ou seja, ela senta largada, o abdômen muito relaxado, né? E aí depois que a gente tira o excesso de pele, fecha a diástase, não sei o quê, se a pessoa não tiver postura de contrair o abdômen e deixar a coluna reta, ela nunca vai ter uma barriguinha reta, por mais que o cirurgião seja maravilhoso. Então, essa questão da postura de manter o abdômen contraído, porque o músculo reto abdominal, ele é igual um elástico. Se você deixa ele contraído, ele vai ficar plano. Se você deixa ele relaxado, ele vai ficar baulado. Ali dentro tem várias vísceras, né? Fígado, intestino e tudo mais. Então, a parede abdominal anterior, ela tem essa musculatura para você deixá-la contraída, postura, coluna reta, umbigo lá para as costas, aí você vai ter um melhor resultado estético. Mas a pessoa que antes já não tinha postura, é mais difícil que depois ela venha a ter. Então é algo que a gente tem que ficar lembrando a paciente toda hora. Olha, contrai seu abdômen. Mas como eu posso melhorar isso? Pilates, yoga, são atividades físicas que concentram a atenção no fortalecimento do core, que a gente chama, que é a parede abdominal, que é a musculatura da parede abdominal. Então, quanto mais trabalhada a parede abdominal da paciente, mesmo antes da gestação ou depois da cirurgia, melhor vai ser o resultado estético.